Graças a Deus, meus irmãos, espero que os irmãos estejam bem. Eu, mais uma vez aqui num dia de frio, estou trazendo para vocês um conteúdo que eu acho que é muito pertinente para nós e quero fazer uma analogia para vocês entre Gênesis e Atos dos Apóstolos. Lembre de uma coisa, em Gênesis, Satanás ele seduz Eva por onde? Por onde é que ele começa seduzindo Eva? Pelo ouvido. Foi assim que Deus disse e começa a seduzir ela, né? E aí ele começa a entrar na mente dela ali, né? Então, eu vou fazer uma análise referente a isso, Gênesis, onde a serpente, ela usa deturpadamente aqui a palavra de Deus, né? Que Deus deu a eles ali, né? Para corromper o homem. Porque foi o homem que recebeu a ordem de Deus ali, né? Mas Satanás, meus irmãos, ele usou os sentidos aqui como a audição e logo a visão para seduzir aqui, né? E ao ver que Eva mostrou interesse, ele aguça ainda mais dizendo que o que ela estava vendo seria bom aqui para provar, né? Porque seria algo ímpar, né? E os tornaria ali iguais a Deus. Sente disso, então, meus irmãos, essa analogia com Atos, ali em Pentecostes diretamente, né? Onde a profecia de Joel ela se cumpre e Deus, o nosso soberano, ele vai usar a audição como de um vento impetuoso ali e logo em seguida, como em Gênesis, vem a visão e logo a fala, ou seja, a boca. Baseado nisso, eu vou criar para vocês aqui, mostrar para vocês aqui, que em Gênesis, Satanás ele vai usar esses sentidos humanos aqui para que a queda ela viesse. E em Atos, Deus usa os mesmos sentidos para ser glorificado. E a sua obra em Cristo, no proto-evangelho de Gênesis 3,15, ela vai aprontar para aquele que viria e seria glorificado na cruz, no Tetelestai. Isso é muito importante para nós, porque essa, meus irmãos, é uma análise teológica profunda e muito fascinante. Irmãos, eu espero que vocês captem, né, uma simetria, né, perfeita na progressão da revelação bíblica, teocêntrica, que vai se alinhar muito com o que a epistemologia reformada, especialmente na linha de Alvin Plantinga e Herman Bavinck, né, que trata de como o ser humano conhece a Deus e como o pecado ele afetou as nossas faculdades cognitivas e sensoriais. Então, eu quero estruturar com vocês uma analogia aqui para mostrar como Deus, em sua soberania absoluta, meus irmãos, ele redime os mesmos canais que o tentador usou aqui para corromper a humanidade. Culminando aonde? No proto-evangelho e no Tetelestai. Primeiro ponto a ser tratado aqui é Gênesis, a epistemologia aqui da queda, os sentidos, eles foram corrompidos, lembra? Então, na epistemologia reformada, presta bem atenção porque o ser humano, meu irmão, ele foi criado com uma coisa que nós chamamos dentro da teologia de sensus divinitatis, que é o senso do divino, e faculdades sensoriais perfeitamente calibradas para conhecer a Deus através da criação. No entanto, Satanás, ele opera uma inversão cognitiva em Gênesis versículo 3. Outro ponto a ser tratado é a quebra da ordem soberana, porque quando a gente vai ler lá, a gente vai ver que Deus deu a ordem diretamente ao homem, Adão, que deveria liderar e proteger o jardim e a sua esposa, não é verdade? Satanás ele ignora essa estrutura de autoridade e aborda Eva, deturpando o que? A palavra. É assim que Deus disse? Tá entendendo onde eu quero chegar? Outro ponto é a audição, que o engano começa pelo ouvido. Então Satanás ele planta a dúvida. Eva ela ouve a distorção da verdade e ao responder ela já demonstra, né, o enfraquecimento da convicção na soberania do autor da glória. Outro ponto é a visão. Uma vez que capturada pela audição ali, a percepção visual de Eva, meus irmãos, ela é alterada. Então o texto diz, viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Então, irmãos, presta atenção, porque o que antes era um limite sagrado, agora ele se tornou um objeto de cobiça estética e funcional. Não é verdade? Outro ponto é a boca, o paladar, o fruto. O ápice do engano é a promessa, né, de autonomia. Sereis como Deus. Então, o fruto, ele entra pela boca, consumando a rebelião contra o autor da glória. Amados, o diagnóstico reformado vai te mostrar que o pecado, ele gerou o que nós chamamos de efeitos noéticos da queda. Não é efeitos de Noé, é porque o que é um efeito noético? É a corrupção na mente e nos sentidos, tá? Em todos os sentidos. Então, os olhos, os ouvidos e a boca, e as bocas, que deveriam ecoar ali a glória de Deus, entendeu? Eles se tornaram agora instrumentos de idolatria e autonomia ilusória, que é o que Satanás fez, né? Outro ponto é Atos,
que nós vamos tratar de Atos agora, Pentecostes, a redenção dos sentidos pela soberania de Deus. Porque em Pentecostes, em Atos 2, Deus ele cumpre a profecia de Joel e decide reverter os efeitos noéticos da queda, usando exatamente a mesma progressão sensorial, mas agora, meus irmãos, é para regenerar e glorificar. Olha só, a audição. O Espírito Santo, ele não desce em silêncio. O texto diz que, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Deus, ele captura ali ele captura primeiro ali a audição do seu povo, né? Então não é mais a voz mansa da serpente ali sussurrando dúvidas, mas é o rugido soberano do leão da tribo de Judá, o Criador reivindicando os seus redimidos, né? Porque as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, né? Então, a visão agora, logo em seguida, vem o impacto visual, entendeu? Um som veemente impetuoso. Mas então, agora vem a visual, que aí foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Então, em Gênesis, a visão gerou cobiça e vergonha. E eles perceberam que eles estavam como? Nus. Em Atos, a visão do fogo purificador gera revestimento de poder e santidade. A boca, que é a fala ali, né? Então o fruto da ação do Espírito Santo deságua na boca. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? Então, em Gênesis, a boca ela serviu para consumir a rebelião e entra a queda. Em Atos, a boca serve para proclamar as grandezas de Deus. Amados, a analogia epistemológica aqui é simples, porque em Gênesis, Satanás ele usa a audição, a visão, a boca para afastar o homem de Deus através do quê? Da mentira. Aí quando tu vai ver ali em Atos dos Apóstolos, né, para fazer o homem, ele vai fazer com que esse homem venha, ele traz esse homem de volta, né, a si, né? Deus traz para ele através do quê? Da verdade do Evangelho. Agora tem um fio redentor, né, que é do proto-evangelho ao tetelestai. É um fiozinho que vai fazer essa ligação. Porque essa inversão, meus irmãos, ela não acontece por acaso. Ela foi profetizada no próprio cenário da queda. Quando tu vai ler lá em Gênesis 3, versículo 15, o proto-evangelho, Deus, em sua soberania, ele dita a sentença a Satanás. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Embora, meu irmão, que está me ouvindo aqui, ele tivesse o seu calcanhar ferido, não é verdade? Porque é o que a Bíblia fala em Gênesis 3,15. Então, essa promessa, ela vai encontrar o seu cumprimento definitivo aonde? Na cruz. Quando Jesus ele brada, tetelestai, está consumado, em João 19, versículo 30. Ele está o que? Declarando a falência jurídica de Satanás, né? Então, na cruz, o calcanhar ele foi ferido. Cristo ele sofreu a morte, mas a cabeça da serpente ela foi esmagada. Então, o poder do pecado e da morte, ele foi quebrado. Agora, outro ponto é a soberania de Deus, né, que ele utilizou o pior ato de rebelião humana, a crucificação do Filho, para transformá-lo no maior ato de redenção e triunfo. Agora, o Pentecoste, meus irmãos, é a aplicação direta do tetelestai. O Cristo exaltado, ele derrama o Espírito para aplicar a vitória da cruz na vida da igreja. Presta bem atenção no que eu vou dizer para ti agora, que é a aplicação prática, né? Porque quando nós vamos ler a Escritura, o valente ele foi atado. Na teologia reformada, o dístico de Mateus 12, 29, ele é muito crucial, meus irmãos, porque ninguém pode entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrar o valente. Então, o valente ele está atado na cruz e na ressurreição ali, Cristo ele maniatou, entendeu? Ele amarrou Satanás. Então, ele não tem mais autoridade aqui legal sobre os eleitos de Deus. O engano dele ele foi desmascarado. Outro ponto aqui, que é a sedução, ela continua, mas o poder ele mudou. Amados, Satanás ele continua operando o mesmo modus operandi de Gênesis. Ele tenta seduzir os nossos ouvidos aqui com ideologias seculares e relativismo. Ele tenta seduzir a nossa visão através do consumismo, da pornografia, da inveja, e ele tenta usar a nossa boca aqui para fofoca, mentira e muita murmuração. Mas tem um ponto que tem que ser tratado aqui, a vitória da graça, porque a diferença é que o cristão regenerado pelo seu Santo Espírito, né, como em Pentecostes, ele teve seus sentidos redimidos. O nosso ouvido agora ele reconhece a voz daquele que nós chamamos de bom pastor, né? Os nossos olhos eles contemplam, né, a beleza da santidade e da criação de Deus. Então a nossa boca ela é usada
para confessar que Jesus Cristo é o Senhor e para edificar o próximo. Amados, não me delongando como já me delonguei demais aqui, eu quero dizer para vocês que tanto ali em Gênesis, quanto tu está lendo ali, que eu estou te mostrando, quanto em Atos, a soberania de Deus, ela reina incontestável. No Éden, quando tu vai ver a queda ali do homem, ela não pegou Deus de surpresa. Foi o palco onde ele planejou manifestar a sua graça salvadora. Porque em Atos, a efusão do Espírito mostra que Deus é o Senhor da história, governa sobre tudo, reina sobre tudo. E da linhagem e dos sentidos humanos também, ele reina sobre tudo. Satanás, ele tentou usar a nossa biologia para destruição, mas Deus, meus irmãos, ele resgatou para que com todo o nosso ser, corpo, mente, ouvidos e olhos, nós possamos viver para louvor da sua glória. Por isso, a ele a glória, o louvor, a majestade, o reino, o poder e a soberania para todos sempre. Por isso que tem solos Christus e soli Deo glória. É por isso que a reforma protestante veio. Deus usou homens do passado para que eu e você fôssemos agraciados com uma teologia que apontasse para um Deus soberano, que não é aconselhado por homem nenhum, não recebe conselho, que determina tudo conforme o beneplácito da sua vontade. A ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a majestade para todos sempre. Não esquece de colocar aqui, né? Deixar o teu likezinho aqui e compartilhar e te inscrever também. Faz parte da gente, tá? Nos ajude aí a que esse canal cresça para a honra e glória de Deus. Forte abraço aí a vocês, meus irmãos, né, para que a gente possa cada vez mais trazer um conteúdo gostoso, às vezes difícil de engolir, mas necessário. Abraço, graças a Deus.